Você tá pronto? Eu tô pronto. Bora? Nessa. Tristeza e depressão. Quando é que a tristeza passa a ser depressão? Você sabe? Vamos pensar um pouco sobre isso? Bora. Depois da vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Eduardo Santos, eu sou psicoterapeuta e esse é o meu canal no YouTube. Moçada, vamos iniciar essa trajetória. Esse é o primeiro vídeo temático e, como não poderia ser diferente, eu vou falar um pouco sobre depressão. Bom, vamos tentar pensar um pouquinho a respeito dessa relação de depressão e tristeza. Quando é que a tristeza passa a ser depressão? Tristeza e depressão? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Um vídeo temático vai ser... Todos os vídeos temáticos eles vão ser muito mais curtos do que o meu vídeo de apresentação, que está lá na tampinha do canal. E se você está chegando pela primeira vez aqui ao meu canal, eu já faço o convite. Você não assistiu ao vídeo de apresentação, depois você dá um pulinho lá em cima, lá no alto, e assiste ao vídeo de apresentação, onde eu explico os motivos, as razões por eu me interessar por temas tão palpitantes como depressão, angústia, ansiedade, luto, perda, sentimento de desintegração, desamparo, solidão. Essa salada. Nesse vídeo de apresentação você vai entender o porquê eu me interessei por esses temas. Mas vamos lá. Bom, eu dividi esse primeiro vídeo temático em 3 pequenos tópicos. Eu vou abrir com conceito. Mas eu não vou utilizar um conceito textual, como muita gente faz. Eu prefiro utilizar expressões. E associando essas expressões, o conceito vai ficar muito claro, eu espero, para você. A primeira expressão que eu queria que você se atentasse é, obviamente, tristeza. Só que imediatamente eu vou apresentar uma segunda expressão, que é perda. Eu preciso associar a tristeza com a perda. Na realidade, essa tristeza ela é decorrente de uma perda aparente, uma perda superficial. Ela está na superfície. Eu consigo visualizá-la sem problema. Então, tristeza, perda. As 2 primeiras expressõezinhas. A terceira palavra, tempo. E é legal utilizar essa expressão porque existem 2 significados diferentes para tempo num episódio depressivo. Primeiro, referente ao tempo cronológico. Então, a cronicidade desse processo de tristeza. E o segundo significado é o significado lógico, a tristeza associada ao tempo lógico. O que significa isso? Num processo depressivo, a tristeza ela faz com que o tempo pareça não passar. Então, da mesma maneira que eu tenho tempo cronológico para entender esse processo depressivo, para eu saber a extensão desse processo depressivo, o tempo lógico vai me dar uma distorção desse tempo. O sujeito que passa por um processo depressivo, ele não sente o tempo passar. O tempo fica lento, lentificado. E aí entra a quarta expressão, que é o movimento, associada a essa lentificação. Num processo depressivo, a palavra movimento é absolutamente crucial. Se você assistiu ao vídeo de apresentação, você deve lembrar que eu falo que o que me tirou do processo depressivo, que durou quase 7 anos, foi este movimento, esse processo de movimentação. Na depressão, esse movimento ele é muito comprometido, tudo fica muito lento, às vezes paralisado, e a gente tem que lutar contra isso, com todas as forças, inclusive as que a gente não tem. Eu gosto muito de usar uma historinha, na realidade uma metáfora, com a depressão associada, por exemplo, a um sujeito que cai dentro de um buraco, num fosso, num poço, como você queira. Só existe uma forma desse sujeito sair do buraco, movimento.
Se ele não fizer movimento algum, não existe chance dele sair. Claro, a não ser que alguém pule, né, mergulhe nesse poço, coloque o cara nas costas e carregue ele para cima. Só que no processo depressivo essa chance não existe. Ninguém consegue tirar o outro da depressão. Então, voltando, o cara precisa fazer qualquer que seja, mas ele precisa fazer algum movimento. Mesmo que alguém de fora do fosso ou do poço jogue uma corda, o cara só vai sair se ele segurar a corda. Então, o movimento é uma expressão fundamental para que você entenda a depressão. Eu coloco essa expressão como um conceito importante para que a gente consiga entender mais adiante todo o processo depressivo e a importância dessa palavra, dessa expressão, por um quadro depressivo. Agora eu vou refletir com você a respeito da origem ou possibilidade de origem de um processo depressivo, ou a depressão propriamente dita. E aí eu vou pegar emprestado a visão, ou pegar emprestada a visão da psiquiatria. A psiquiatria, ela entende 4 possibilidades de origem, possibilidades basilares de origem da depressão. A primeira, genética. A segunda, neurobiológica ou neuroquímica. A terceira, psicossocial. E a quarta, psíquica. Bom, a genética, por favor, né? A genética é muito importante. São as nossas características primordiais. Mas é um condicionante muito forte. Porém, eu quero frisar aqui para você que se eu estivesse digitando, se eu estivesse escrevendo, eu colocaria digitando em negrito, escrevendo, sublinhando, que a gente não pode confundir jamais um condicionante forte como determinante. Se qualquer coisa, uma característica genética, fosse determinante para o ser humano, o sentido da vida simplesmente não existiria, não haveria sentido. Nós seríamos marionetes do destino, todas as decisões que nós tomássemos seriam responsabilidade da genética, todas as mudanças que nós fizéssemos na vida seriam determinadas pela genética. E eu não aposto $1, $1 furado nesta possibilidade. Porém, a genética é um condicionante muito forte. No meu processo depressivo em específico, eu acredito piamente que a genética teve um pé nele. A segunda possibilidade de origem neurobiológica, neuroquímica, as substâncias do corpo, as substâncias cerebrais. Claro, um desarranjo, uma entropia, né, nessas substâncias podem acarretar um processo depressivo, ser uma causa, né, ser uma origem desse processo depressivo. O psicossocial, que é a terceira, as relações com o ambiente, as relações com as pessoas, seja uma relação pessoal, profissional, sentimental, afetiva, enfim. Essas relações, uma perda nesse processo de ambiente é uma origem, pode ser uma origem importante para a depressão, com certeza. E a psíquica também, uma característica psíquica do sujeito, pode ser uma origem de um processo depressivo. Agora eu queria que você entendesse um ponto que é bem interessante. Dessas quatro possibilidades de origem, 3 são endógenas. O que é isso? O endo do corpo, dentro do corpo, né? A questão envolvendo a genética, a questão envolvendo o neurobiológico, o neuroquímico, ou o psíquico, os 3 dentro do corpo. Porém, o psicossocial é exógeno, exo, fora do corpo. E o interessante que eu queria que você se ligasse é que essa possibilidade de origem exógena, que é o psicossocial, pode influenciar demais 2 possibilidades de origem, a princípio endógenas, que seriam o neurobiológico e o psíquico. Evidentemente que se o psicossocial influenciar essas duas possibilidades de origem, elas deixam de ser possibilidades de origem. A origem seria o psicossocial, que puxaria o neurobiológico e o psíquico. E o terceiro tópico desse primeiro vídeo temático é sobre classificação. É evidente que vai ser algo bem sucinto, mas que eu considero bastante importante para a gente poder conseguir entender e dar os primeiros passos nessa caminhada, né? Bom, classificação eu vou puxar um pouquinho também da psiquiatria. Obviamente que todo mundo já ouviu falar em depressão leve, moderada e severa. Até aí, Quando ela deixa de ser leve e passa para moderada? E de moderada para severa? Quais são as características?
E é isso que eu vou falar contigo rapidinho. Primeiro ponto, que é muito importante a gente entender, quando o processo deixa de ser uma tristeza específica para se tornar uma depressão. Muito bem, existem dois pontos aí. O primeiro ponto é a cronicidade, o tempo. A psiquiatria entende o seguinte: quando essa tristeza ela dura menos de 2 semanas, uma semana, 10 dias, 3 dias, o sujeito está triste pra caramba, e essa tristeza vai embora, e detalhe, com uma identificação dessa perda, essa razão dessa tristeza, não é um processo depressivo, evidentemente. É uma tristeza, e a tristeza é uma característica absolutamente inerente ao ser humano. É normal a gente ficar triste com situações que aconteçam, situações bem desagradáveis. O anormal, o patológico, seria não ficarmos tristes com uma situação de uma perda intensa, uma decepção muito grande, o sujeito simplesmente ficar tocando a vida relax, aí sim estaria alguma coisa bem disfuncional. Quando ela ultrapassar, essa tristeza ultrapassar 2 semanas, ela ganha um carimbinho, né, ou uma estrelinha de depressão. E essa depressão ela vai ser avaliada de acordo com o número de sintomas e a intensidade dessa tristeza, evidentemente. Você associando a intensidade da tristeza com o número de sintomas, ela pode ganhar um degrauzinho, subir um degrauzinho e sair de uma depressão leve para depressão moderada e aí chegar ao seu patamar, que é uma depressão severa. É importante a gente entender o seguinte: o cognitivo ele é comprometido. Numa depressão leve, as relações cognitivas elas são levemente comprometidas. O que é isso? O sujeito consegue trabalhar, ele consegue se relacionar, não de uma forma íntegra, mas ele consegue. Numa depressão moderada, o cognitivo já está bem comprometido. Então, uma série de faculdades acabam não sendo realizadas da maneira como deveriam e seriam realizadas se o sujeito estivesse na chamada normalidade. As relações, elas são comprometidas. E é evidente que uma depressão vista como severa, o cognitivo está absolutamente detonado. E o sujeito não consegue colocar adiante as suas relações, sejam elas profissionais, pessoais, familiares, enfim, afetivas, enfim. Um ponto crucial para a gente entender aqui, a psiquiatria ela enquadra a depressão no chamado transtorno de humor, transtorno afetivo. E alguns desses transtornos são bastante conhecidos do pessoal, né? Quer dizer, o transtorno, a depressão, ela ganha um nome pomposo, né? Transtorno depressivo maior. Existe uma outra possibilidade de depressão, que é o chamado transtorno depressivo persistente. Lembra da historinha lá de cima, da tampinha do canal? De um sujeito que está lá em cima contando uma história? Então, qual é a característica desse transtorno depressivo persistente? Justamente o tempo. Ele ultrapassa os 2 anos. A minha história ela ficou entre 6 anos e meio. Claro, evidente que não foram todos os dias desses 6 anos e meio que eu fiquei triste, caído. Eu conseguia fazer os benditos movimentos que eu acabei de falar, mesmo aqueles movimentos capengando, tropeçando, mas eu ia. Sem os movimentos, eu certamente, meu amigo, minha amiga, não estaria aqui conversando contigo agora. Mas voltando aqui, essa questão do transtorno afetivo ou transtorno de humor, a psiquiatria ela vê também o chamado transtorno maníaco, que é a euforia. O sujeito é over, é aquele cara que tudo é muito intenso, mas de uma forma patológica. Um outro transtorno de humor ou afetivo importante, e muito conhecido, é o transtorno afetivo bipolar, né, que é o chamado maníaco depressivo. Ele mexe com as duas extremidades. Falando de bipolaridade, é legal a gente não confundir o transtorno bipolar com o chamado transtorno de personalidade borderline. As características têm algumas semelhanças, que é a mudança de humor, né? as mudanças, as inversões de humor, mas um ponto que eu quero só mencionar é o tempo dessas fases. No transtorno de personalidade borderline, essas mudanças elas são muito próximas. Às vezes o sujeito muda de humor no mesmo dia. O cara acorda de bom humor, daqui a pouco está muito irritado, agressivo, daqui a pouco o humor volta a ficar legal, daqui a pouco... A mudança pode ser no mesmo dia, pode ser de um dia para o outro, de 2 em 2 dias, mas essas fases são muito curtas. No transtorno afetivo bipolar, não. As fases são muito mais longas
e de uma intensidade muito mais evidente. Normalmente, tá? Não é uma regra total, mas vamos lá. As chamadas fases depressivas, elas são maiores, mais extensas do que a fase ou as fases maníacas. Para você ver o quanto é difícil o trabalho com um bipolar, e importantíssimo frisar aqui, tanto o transtorno bipolar quanto a depressão vista como severa, não existe possibilidade de um tratamento não ser psiquiátrico inicialmente, buscar um psiquiatra, remédio. De novo, o transtorno bipolar e o transtorno depressivo maior severo é remédio. A psicoterapia, ela entra de forma muito importante como um complemento. Sem remédio, não tem jogo. Uma depressão leve ou até mesmo moderada, o sujeito pode conseguir excepcionais resultados com a psicoterapia. Várias formas de psicoterapia. Eu vou fazer vídeos a respeito disso, psicoterapias específicas, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a gente não perder e a gente fechar esse vídeo, esse primeiro vídeo temático. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele precisa de um acompanhamento direto. E é importante, eu queria dar um exemplo aqui rápido para você. Olha como é complexo, né? Normalmente o cara, quando ele está numa fase depressiva, o acompanhamento vai ser à base de ativadores, correto? Um antidepressivo, para que saia dessa prostração. Como ele vive uma fase depressiva e de repente surge uma fase maníaca, se não houver um acompanhamento, olha o quadro, olha o cenário. Ele sai dessa fase depressiva, entra numa fase maníaca e tomando ativadores. Olha o perigo disso. Por isso é tão importante o acompanhamento periódico de um profissional da área de psiquiatria, que não é a minha praia, voltando a falar isso. Eu sou psicoterapeuta com formação em psicanálise. Mas a psicoterapia ela é absolutamente fundamental em determinados casos, mas depressão grave ou bipolar, sem remédio, esquece. A psicoterapia ela vai entrar como um complemento, e um complemento muito importante. Moçada, esse é o primeiro vídeo temático, é um vídeo compacto. Todos os vídeos temáticos vão ser curtos, eu vou tentar ser o mais conciso e breve, mais incisivo no vídeo, para que a gente possa fazer, dar passos firmes na nossa caminhada. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo e quiser me ajudar, curte. Se você gostou e quiser me ajudar mais ainda, compartilha com seus amigos. Assim a gente vai conseguir levar, eu e você, vamos levar esse material, esse conteúdo para mais pessoas. E de repente, quem sabe, alguém que está passando nesse exato momento um problema importante de depressão. Agora, se você quiser ser meu parceiro ou minha parceira nessa trajetória, se inscreva no canal. E ativa o sininho. Assim você vai ficar sabendo exatamente quando vai ser postado o próximo vídeo e qual será o tema. Nós vamos fazer um caminho bem bacana e transformar esse canal aqui num ambiente legal para a gente poder refletir bastante. Juntos. É isso. Eduardo Santos, psicoterapeuta, e eu estarei sempre aqui. Fica bem. Se cuida.